Olá, seja muito bem-vinda à nossa primeira vivência online. Que prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou Débora Caminha, sou psicóloga e hipnoterapeuta, e mais de 15 anos aí estudando comportamento humano, a mente humana, me especializei em tratamento de traumas. Então, hoje o que eu quero vir falar com vocês é sobre esse poder que a gente tem aqui dentro da gente, mas que muitas vezes a gente não consegue acessar. E eu quero ser esse canal para você, eu quero ajudar você a se conhecer, a entender, né, o que está comandando aí dentro da sua vida, a sua jornada, a sua história. Eu quero muito que você fique até o final dessa vivência, porque hoje mesmo alguma coisa já pode ser transformada aí dentro de você. Algo pode ser transformado na sua geração e impactar as suas próximas gerações, tá? O primeiro código que eu quero falar com vocês é sobre a insegurança. Quantas vezes você se sente insegura ao realizar uma tarefa? Se sente insegura a dizer sim em vários momentos da sua vida? Você se sente ali que está algo te prendendo, algo invisível que você não consegue entender. Essa insegurança pode ter acometido você lá na sua primeira infância ou na sua adolescência, onde você foi privada de falar das suas emoções, onde você teve que escutar: engole o choro, para de falar, para de comer, para de fazer o que você está fazendo. Quando você foi podada, quando você foi encoberta para não fazer algo porque era muito mal visto pela sociedade. Então, esse primeiro código que eu quero falar para você, se você sente o que eu acabei de falar, tem alguma lembrança de algo: olha, eu já perdi várias oportunidades da minha vida porque eu não sabia me valorizar, eu não sabia que eu era capaz. Se você já sentiu algum desses sinais aí na sua história, saiba que aconteceu alguma coisa aí dentro de você que não foi bem resolvido na sua história. E a gente precisa acessar para resolver, porque não dá mais para a gente viver mais 1 ano, 2 anos, 10 anos com uma situação que nos limita a encontrar a nossa jornada, a nossa essência. A gente precisa sim. Então, se há algo dentro de você aí, que às vezes é aquela vozinha que fala assim: você não vai conseguir, não adianta tentar, pode parar por aí que não vai dar certo, outra pessoa vai fazer no seu lugar. Se você tem esses pensamentos, essas sensações, saiba que essa vivência é para você. E quando você bloquear isso aí na sua mente, quando você não deixar mais essas informações entrar dentro de você para te magoar, você conseguiu se libertar e destravar esse código aí na sua vida, na sua essência. Então eu quero que você coloque aqui nos comentários, porque eu vou responder um a um. Eu quero que você coloque: olha, eu já vivi experiência assim, eu já perdi oportunidades, eu já me vi sentindo aquela pressão de não falar sobre algo que eu queria, porque a sociedade me colocou um tanto de olhares e eu tive que parar, já tive que apagar a mensagem. Então eu quero que você coloque aqui quais experiências você já viveu ao longo da sua vida que te causou insegurança, que você sente que isso trava a sua história. E agora eu quero perguntar para vocês o seguinte: teve algo que aconteceu na sua história que você não sabe o motivo do seu desânimo, da sua angústia, da sua falta de paciência? Algo aí dentro de você, em algum momento da sua história, já te acometeu a se sentir assim? Que algo te paralisa, que você não consegue sair do lugar, todo mundo avança e você não avança, como se tivesse uma pedra aqui, invisível aqui na sua mente, te bloqueando de ver as suas transformações. Eu quero que também você coloque essa observação aqui nos comentários, porque eu vou ler um a um. E a sua vida precisa ser transformada, mudada, não dá mais para a gente ficar vivendo e repetindo as mesmas histórias, repetindo coisas que sua mãe fazia, seu pai fazia, sua avó. Não dá mais para a gente segurar isso sozinhas, a gente precisa ter essa força. Essa é a primeira vivência de muitas que virão. Eu quero contar com vocês aqui, que estão aqui hoje, que deram sim de vocês, que entraram no grupo, que estão acessando, porque a gente precisa se fortalecer. E quando a gente encontra um profissional que tem essa visão de
transformar, de buscar alternativas, a gente precisa agarrar com todas as forças que a gente tem, porque não é todo dia que tem alguém querendo levantar a sua mão, não é todo dia que tem alguém querendo torcer por você. E eu quero ser essa pessoa, eu quero torcer por você, eu quero que você alcance coisas na sua vida que você nem imaginou que podia acontecer. E o nosso terceiro código é o despertar. É o seu olhar para dentro de verdade. Quantas vezes você sentiu medo de fechar os seus olhos e olhar para dentro de você? Quantas vezes você não quis sair de uma situação, relacionamentos, na empresa, porque você se sentiu pequena. Eu não posso sair dessa relação, porque se eu sair, como que eu vou fazer? Eu não posso sair desse relacionamento, eu não posso sair desse emprego que está me adoecendo, porque eu não sei o que fazer. Quantas vezes você já se pegou pensando, tendo pensamentos intrusivos de derrota na sua vida? Quantas vezes? Quero que você coloque aqui também. Porque por que eu preciso colocar, Débora? Por que eu tenho que escrever? Porque quando você assume, quando você decide dar o próximo passo, você precisa também, né, colocar para fora, não deixar interno mais. Eu vou externalizar para que algo possa acontecer na minha jornada. E eu quero contar para vocês uma experiência que eu vivi há muitos anos atrás, que foi o meu despertar. Porque muitas de vocês me conhecem na rede social, ou às vezes está conhecendo aqui hoje nessa vivência, nesse encontro, nessa primeira vivência online, onde a gente vai trabalhar essas questões, esses três códigos para você sair dessa situação que você está enfrentando hoje. Não dá mais, você já cansou dessa história, você não quer mais viver assim, sem entusiasmo, colhendo migalhas dos outros, principalmente de relacionamentos, você cansou e você quer. E você viu essa oportunidade, você falou assim, olha, ela comentou que se eu vivesse essa transformação, essa vivência, algo poderia ser transformado dentro de mim, você acreditou e você está aqui. E você não vai sair desse vídeo, você vai continuar aqui, porque você sente que algo vai conectar você de uma forma que você precisava há muito tempo. E o código, o segredo é você manter a sua mente equilibrada, é você estar em harmonia com o seu corpo, é você se cuidar, é você se alimentar bem, é você decidir dar o primeiro passo hoje, é você estar conectada com o divino, é você voltar à sua espiritualidade, é você acreditar, ter fé, acreditar antes mesmo de acontecer que algo pode ser transformado na sua vida. E quando você sentir que isso tudo está em harmonia, você cuidar da sua mente, cuidar dos seus pensamentos, o que está te acometendo, qual que é a sua maior dor, qual que é a sua fraqueza, o que te prende nessa situação que você está vivendo hoje. Tem relacionamentos abusivos, narcisistas, que você continua nesse lugar, por quê? Porque às vezes aí dentro de você tem algo que chama essa pessoa, é como se fosse esse vício emocional, trazendo à tona todas as suas fragilidades. E a gente precisa tratar, a gente precisa encontrar a raiz desse problema para a nossa vida caminhar. Não dá mais, não dá mais para a gente esperar, não vai cair assim uma resposta para você se você não der essa oportunidade para você hoje. Talvez seja a primeira vez que você decidiu dar uma oportunidade para você. Talvez seja a primeira vez que você olhou e falou assim: olha, eu quero sim, eu vou testar, eu vou ter essa vivência, eu vou apostar todas as minhas fichas nessa vivência, porque eu quero estar. Eu quero viver bem, eu quero estar nos lugares, eu estando ali presente, não pensando lá no futuro, pensamentos do passado que só te magoa. Sabe quando você lembra de uma história que te magoou e você revive aquela história, você conta ela de novo e você sente cada vez mais dor? É porque tem algo que não foi resolvido. Esse trauma está aí dentro de você e você não consegue mais sair dessa situação, porque você não cuidou na hora que precisava cuidar. Mas hoje você vai ter uma oportunidade de transformar a sua história. Quando eu estava na faculdade, lá em 2008, quase formando, 2009, eu me vi numa situação em que eu pensava assim, nossa, eu estou começando a minha jornada, começando a minha história,
Começando a minha história, e o que que eu vou fazer daqui para frente? Sabe aquela insegurança, aquele medo, o novo, assim que eu formei, eu me casei em seguida, no mesmo mês, então eu emagreci muito, muito, muito. E depois de 7 meses de casado, eu fiquei desempregada e meu marido também. E foi muito difícil, porque a gente se viu naquela situação onde estava tudo muito complicado, uma nova história, o sonho, né, de ter saído de uma situação de pobreza, e agora podendo usufruir, né, da vida de casada, com planos, formada, meu marido também. E a gente se viu assim, numa situação em que a gente não entendia o porquê que a gente estava vivendo aquilo. E eu tinha muita insegurança de como seria a minha trajetória, como que eu seria uma boa profissional, se eu começaria logo a trabalhar. E eu me vi numa situação de insegurança. E a insegurança, ela te paralisa, mas algo aconteceu para que eu tivesse essa insegurança. E em um momento especial da minha vida, eu me vi quando eu era pequena, quando eu ia para a escola, quando, né, minha mãe me arrumava, ela penteava meu cabelo, gente, não ficava um fiozinho para cima, e eu ia toda bonita para a escola, me sentindo muito especial. E em alguns momentos, né, eu me via sentada, tímida, não falava muitas coisas, mas quando tinha trabalho de escola, eu nunca falava que poderia ser na minha casa, porque a gente morava num barracão, né? Então, assim, não tinha muito acesso, era muito difícil, a gente ficar dentro da casa, era muito pequena e muito precária, né? Então, minhas outras colegas tinham uma casa que tinha azulejo, tinha muro, tinha uma entrada bonita, uma sala bonita, e eu pensava assim: eu não vou convidar ninguém para ir para minha casa. É a primeira vez que eu falo dessa história aqui e a gente lembra, né? Quando a gente acessa alguma memória, a gente lembra até o cheiro, até as sensações daquele momento, daquele lugar. E quando eu era pequena, eu lembro que eu não queria que fizesse trabalho na minha casa. Não, minha mãe falava, pelo amor de Deus, aqui em casa não, porque eu não tenho nem café da tarde para servir. Então eu ficava já preocupada, né? Quando tinha trabalhos para casa, levar para a escola em grupo, eu preferia já fazer sozinha. Eu falava assim, não, professor, eu faço sozinha, mas tinha alguns que tinham que fazer em dupla, em equipe. E eu lembro que era tudo tão difícil na nossa família, né? Meu pai sempre trabalhou autônomo, como pedreiro, minha mãe parou de trabalhar para cuidar, né, da gente. Eu sou a filha mais velha e tenho mais 3 irmãos. Então, quando eu me vi naquela situação que eu não podia levar ninguém na minha casa, isso me gerou uma insegurança, um medo, preocupação, e eu era apenas uma criança. E quando era trabalho em grupo, eu amava, gente, porque às vezes eu chegava na casa, aí tinha ali, né, um banquete, né, do café da tarde, aí eu pensava assim, será que um dia eu vou conseguir fazer isso também, proporcionar isso para que colegas minhas venham até minha casa também. Mas era muito distante, sabe? Aquele pensamento que você tinha vontade, mas ao mesmo tempo você tinha medo de convidar para ir na sua casa. Pouquíssimas pessoas conheceram minha casa naquela época, pouquíssimas amigas. E eu lembro que quando era trabalho em dupla, eu ia na casa de uma amiga e na nossa casa não tinha leite, não tinha Toddy, mas quando eu ia para a casa dos meus avós, final de semana, de 15 em 15 dias, meu avô ele tinha uma condição melhor, então tinha pão, tinha Toddy, tinha toda aquele banquete ali, né, para receber a família, mas na minha casa não tinha. E eu lembro que quando eu ia para a casa dessa amiga, eu ficava doida para chegar a hora de tomar café, porque eu saberia que lá ia ter Toddy. Só que, gente, quando chegava o Toddy, sabe quando você coloca um copão de leite e uma colherzinha pequenininha de Toddy, aí ele fica meio branco assim, ele nem pega a cor marrom do Toddy.
E eu tomava, mas assim, meu Deus, né, eu queria sentir um pouquinho mais do Toddy. E isso mexeu muito comigo, sabe, assim, eu vejo hoje na minha casa, eu compro aqueles Toddy maior que tem, porque se meus filhos quiserem tomar, eles vão tomar em qualquer situação, em qualquer momento que eles quiserem, né. E eu ficava doida para eu poder colocar, sabe, as colheres de Toddy, eu não tinha acesso. Então isso naquele momento, imagina uma criança, talvez você já viveu também uma situação de escassez, de pobreza na sua família, e quando eu me via, né, querendo ir para a casa de alguém para comer, isso mexia muito comigo. Então, essa insegurança lá na faculdade de dar o próximo passo tinha muito a ver com o que eu vivi, né? Por mais que a gente busca a cura, busca a transformação, busca estudar, tem coisas internas que precisam ser resolvidas, precisam. E eu passei aos longos dos anos, né, formada, ainda não tinha conseguido conquistar uma carreira sólida, aprendi muitas coisas, me tornei uma profissional acessível, atendo surdos, ouvintes, e isso mexeu muito comigo de falar assim, olha, eu vim daquele lugar e hoje eu estou conseguindo viver essa experiência, mas ao mesmo tempo eu não arriscava. Eu não tinha muita coragem de arriscar. Então, eu não me via prosperando na minha profissão. Eu achava que, olha, eu passei, eu fiz a faculdade, né, pelo ProUni 100%, bolsa 100%, e era um privilégio para mim, né, fazer isso, porque eu não teria condição de me formar né, pagando uma faculdade mensalmente. Isso era, nem precisava pensar nessa possibilidade, não existia essa possibilidade. E, gente, quando eu percebi que eu precisava cuidar de algo mais interno, eu fiz um aprofundamento, que é por isso que eu quero falar, eu fico tocando sempre nessa tecla, você precisa visitar coisas que você viveu, porque talvez foi lá, nesse passado, que você se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa imatura, uma pessoa insegura, cheia de ansiedade, cheia de preocupações, que não dá certo com ninguém. Às vezes pode ter acontecido sim, e você precisa entender isso para ressignificar a sua história, a sua vida. Você transformar a sua história, as gerações. Você precisa entender que você é responsável pelas próximas gerações da sua família, da sua linhada. Se isso estiver claro para você, você vai entender o que a gente está conversando aqui hoje, tá? E teve um momento especial da minha vida que eu fiz esse aprofundamento e eu ficava questionando ao Senhor, por quê? Por que que a minha vida não está dando certo? Por que que eu vejo outras pessoas prosperando e eu não prospero? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu sempre tinha essa dúvida. E um dia, numa experiência que eu vivi, eu fechei meus olhos e eu ficava batendo em algumas portas, sabe? Eu ficava batendo nas portas e eu tive uma sensação que Deus falava assim comigo: a porta sempre esteve aberta. Ela sempre esteve aberta. A porta, a sua porta, ela está aberta. Ela só precisa que você envolva para que ela abra. Só que às vezes a gente fica batendo na porta, a gente nem tenta girar a maçaneta. A gente quer que alguém venha cá na nossa mão e faça assim. A gente quer ser vítimas, a gente quer colocar a culpa em alguém. E quando eu me vi nessa porta, e que eu batia nessa porta, mas que eu nem tentava abrir, e Deus falava assim comigo: ela já está aberta. Ela sempre esteve aberta. Essa porta está aberta. E quando eu fiz, né, o movimento de entrar, né, de passar pelo arco, o arco da porta, eu senti, né, aquela sensação dourada, né, algo sobre mim ser restaurado naquele momento. Eu senti que eu não precisava ser aquela menina que esperava colocar uma colherzinha de Toddy no leite. Eu sentia que eu poderia ser, eu era capaz de fazer coisas inimagináveis, eu era capaz de transformar histórias, eu tinha um tanto de informações na minha mão. Eu me tornei a primeira psicóloga aqui na minha região, acessível, referência em Minas Gerais. E depois dessa experiência, depois de eu ter vivido uma experiência de aprofundamento. E a minha história,
ela conectou muitas pessoas. Só pelo fato de você existir, você já inspira as pessoas ao seu redor. Saiba disso, o valor que você tem, a sua jornada, a sua história é maravilhosa, é valiosa, é preciosa, é única. Você tem uma identidade única, um poder único dentro de você. E por mais dificuldade que você já passou nessa história, por mais difíceis que sejam os momentos que você passou, a porta está aberta. Só que a gente fica pensando em tantas coisas ao mesmo tempo que a gente coloca uma viseira aqui na nossa visão que não nos permite avançar. Então eu quero que hoje essa porta ela seja aberta com facilidade na sua vida. Você quer viver essa experiência comigo? Você quer que a sua porta, o seu sucesso, a sua transformação aconteça hoje na sua história? Eu preciso contar com você, porque eu vou dar tudo que eu sei para você hoje, toda a experiência que eu já vivi, tudo que eu já presenciei, centenas de mulheres já passaram sobre o aprofundamento comigo e muitas mulheres hoje, né, falam, né, dão depoimentos da transformação que aconteceu na vida delas, porque elas também deram tudo que elas poderiam dar para viver essa vivência que vocês terão hoje. Então, ela vai dar certo se a gente chegar em 100% juntas. Eu vou entregar 50 e você vai me entregar 50, para que nós duas hoje sinta essa transformação acontecer. E eu quero escutar de você depois. Eu quero que você mande mensagem aqui, dê o seu depoimento, porque muitas vidas vão ser transformadas a partir desse dia, desse momento. Então agora eu já contei um pouquinho de quem eu sou, da minha história, né? É claro que eu selecionei uma história para contar para vocês hoje, mas são muitas histórias da minha família, da minha infância, de relacionamentos que eu quero que você esteja comigo sempre aqui para que a gente possa compartilhar as nossas histórias e assim, né, fazer você abrir a sua mente para o novo, porque é possível ter uma vida leve, restaurada, curada, é possível e eu vou te mostrar como é que se faz para ser possível, tá? Então agora eu quero que você encontre um lugar seguro para você fazer essa vivência porque é o seu momento. Não dá para a gente esperar mais, não dá para a gente esperar mais 1 ano, 2 anos, 10 anos. A gente precisa viver isso agora, tá? E quando o nosso trabalho, quando a gente faz um trabalho para impactar a vida de outras pessoas, e essas pessoas são impactadas de verdade, é aí que a gente começa a ter sentido na vida, é aí que a sua transformação vai refletir em mim. Se eu não fizer a minha profissão fazer isso, não vale a pena eu, né, ter um diploma, ter um certificado, isso não vale nada. O que vale é eu ver a sua transformação, é eu ver você dando depoimento da sua história de vida, tá? Quero que você encontre um lugar seguro. Depois da vivência, você precisa ficar pelo menos 30 minutos aí na sua casa, onde você estiver agora, não pode dirigir, porque é um momento que você vai aprofundar algo muito profundo dentro de você. Não tem a ver com religião, né? Não é proibido, é algo natural da sua mente esse aprofundamento. E eu quero contar com você. Eu quero que você feche os seus olhos agora e faça uma contagem comigo aí dentro de você da sua respiração. Eu preciso que você puxe a sua respiração e solte delicadamente. Vai sentindo a sua respiração. Cada vez que você respira, você manda uma informação para sua mente, para o seu cérebro que você precisa se relaxar. Concentre na sua respiração. Eu preciso escutar a sua respiração daqui. Eu quero sentir você respirando bem profundo. Cada vez que você respira mais próxima da verdade, você se encontra. Cada vez que você respira e reflete sobre a sua respiração, você sente ela mais quentinha, mais fria. Vai sentindo a sua respiração, vai sentindo a sua respiração tranquilizar o seu corpo. Cada vez que você respira, mais perto da resposta você está. Respira bem profundo, bem profundo. E agora eu quero que nesse
aprofundar, quando você fecha os olhos, você acessa algo dentro de você que só você tem a resposta. Ninguém vai te dar essa resposta a não ser você hoje e agora. Eu quero que nesse aprofundar, você faça uma imagem de você dentro de você. Eu quero que você se veja com a roupa que você está, eu quero que você caminhe, eu quero que você sinta o chão, eu quero que você faça essa experiência se sentindo descalça e eu quero que você vai caminhando. Sente a textura do lugar que você está agora, sinta. É uma grama, é um asfalto, é terra. Qual que é essa sensação? Qual o lugar que a sua mente te levou? Eu quero que você vai caminhando, porque lá na frente algo vai iluminar você. Algo vai chamar tanto a sua atenção que vai fazer você querer chegar mais perto. Eu quero que você caminhe mais perto, mais perto. Cada vez que você caminha, você sente algo ser transformado dentro de você. Você se sente mais leve, mais em paz. E eu quero que agora você pare e observe que na sua frente você tem uma escada que sobe e uma escada que desce. E você vai decidir qual escada você vai começar a sua jornada. Se você for subindo a escada, vai sentindo a sensação. Se você for descendo a escada, vai sentindo toda essa sensação dentro de você. Você vai sentindo essa leveza cada vez mais leve, mais profunda. Quanto mais você avança, mais profundo do seu ser, mais tranquila você fica, mais energia boa você emana no seu corpo, mais coisas boas acontecem dentro de você. Você vai se sentindo 10 vezes mais tranquila, 10 vezes mais calma. Continue respirando, respira, tendo consciência de quem é você aí dentro. E quando você chegar, eu quero que você observe a porta que está na sua frente. Essa porta, ela tem uma maçaneta. E eu quero que você com facilidade abra essa porta. Essa porta ela vai te levar a um lugar que você precisava visitar há muito tempo, mas a sua insegurança, o seu medo não te permitia ver. Você vai entrar agora nessa porta, você vai passar por esse arco que é natural para você. Algo vai transformar a sua história assim que você passar por essa porta. Abra essa porta com facilidade e veja. Algo aí dentro desse lugar que você abriu faz parte da sua história. Pode ser um quarto, uma sala, a escola, que lugar que apareceu para você. Eu preciso que você se concentre, porque você vai começar a sentir cheiros, você vai começar a sentir as sensações desse lugar, você vai começar a escutar as pessoas conversando ao seu redor, você vai começar a ver a pessoa que precisou falar com você em algum momento da sua história. Você vai ver o seu pai, você vai ver a sua mãe, quem está aí atrás dessa porta. Essa pessoa ela precisa e vai falar algo com você que vai transformar a sua história. Preste bastante atenção nos detalhes, preste bastante atenção no seu corpo. Aí dentro de você é o lugar mais seguro que pode ter nessa terra. É o lugar mais protegido, mais poderoso é dentro de você. Nada pode te atingir. Você está com a sua idade hoje, você tem consciência. Então a imagem que você está vendo agora, seja lá na sua infância, seja na sua adolescência, saiba que você hoje tem consciência e você vai olhar você nessa cena e vai observar. Você vai entender o que aconteceu, a verdade que estava escondida dentro de você há tanto tempo e que você não conseguia acessar, que paralisou a sua vida agora, que fez você fazer experiências que você não queria, que fez você ter momentos de dor, de angústia. Eu quero que você, nesse lugar que você está, que a sua mente te levou, você saiba que pode ter sido o primeiro trauma, a primeira vivência que você teve na sua história te causou dor, que te causou angústia, sofrimento. E eu quero que você, nesse lugar, você observe a cena como uma telespectadora. Você vai observar sem julgar o que aconteceu. Você vai ver essa resposta sendo manifestada para você agora. Respira bem profundo. O que aconteceu? Quem está aí com você? O que
precisa ser falado nesse momento? Que dor que estava te aprisionando nesse lugar precisa ser liberada aí dentro de você? Veja essa cena, se abrace, cuide de você aí dentro. Restaure esse amor que você tem em você, na sua história. E se alguém te feriu, te magoou, eu quero que você libere essa pessoa. Diga que hoje você tem consciência do que aconteceu e que você não sabe como foi o passado dela, você não sabe a história que ela precisou viver, você não sabe, mas que o que aconteceu te causou muita dor. E você está aqui agora, nesse momento, para liberar essa dor. Você não vai esquecer o seu passado, porque faz parte de quem você é. Mas essa dor, esse medo, essa angústia precisa ficar aí, dentro dessa porta. Ela não pode mais atingir você aqui fora. Essa caixa preta que você abriu hoje, ela vai ser fechada, lacrada com o poder de cura, de transformação. Você vai selar isso aí dentro de você. Isso não vai mais atingir você aqui fora. Eu quero que você se levante, se veja, tenha consciência da sua história, de tudo que você viveu e que você tome a decisão de sair por essa porta, porque você sabe que tem um arco dourado esperando você passar para te purificar, te libertar, te curar de toda dor, de toda angústia, de toda depressão, de todos os pensamentos ruins que acometem você. Eu quero que você feche essa porta, colocando um selo de cura e transformação. Isso não mais vai afetar você. E você recebe agora, ao passar por esse arco dourado que estava aberto para você o tempo todo, você recebe o legado de dar sentido à sua história, à sua vida. A partir de agora você é uma nova mulher, uma mulher transformada, iluminada. Cada pessoa que chegar perto de você vai sentir uma presença, um poder incrível dentro de você. Você se sente bem, você se sente resgatada, você se sente digna de viver a sua história, você se sente honrada, cada vez mais honrada, feliz. Algo dentro de você é transformado nesse momento. E você sabe o motivo que você precisou fechar a porta, fechar a caixa da sua história que te causou tanta dor. Ela agora faz parte da sua história, mas num lugar que cabe para ela ficar. Você vai liberar muito espaço a partir de agora na sua história. Cada passo que você der agora vai se sentir mais leve, mais confiante, mais restaurado, entendendo que você não tem culpa, que você precisa ser feliz. Respira bem fundo, sinta essa luz dourada invadir todo o seu corpo. E ela vai passando pela sua cabeça, os seus ombros, pela sua barriga, suas pernas, seus pés. E ela vai liberando você, limpando você de toda angústia, de todo medo, toda insegurança. Ela, ao passar por você, ela te deixa mais pura, mais digna. E você acredita nessa transformação, porque algo novo, um despertar inicia na sua vida agora. Respira bem fundo, bem profundo. Isso. Vai sentindo a pontinha dos seus dedos, vai mexendo um pouquinho o seu dedo indicador, vai sentindo a batida do seu coração, vai sentindo o seu corpo voltando. E se você estiver pronta e preparada, pode voltar para cá, mulher. Pode voltar para cá e respire fundo, um respiro de alívio. Um alívio que
tinha muito tempo que você não sentia e que hoje você conseguiu despertar isso em você de novo. A porta sempre esteve aberta e ela sempre vai estar aberta para você, para as novas oportunidades que vão surgir a partir de agora. Porque esse aprofundamento ele acontece hoje e você vai tendo eh, memórias, situações durante a semana. Então, essa vivência é como se você tivesse aberto aí um canal que agora as coisas vão começar a fluir na sua vida e você vai falar sobre isso. Vai aparecer pessoas do seu passado para te falar alguma coisa, você vai receber alguma mensagem, algo vai acontecer com você nessa semana para te mostrar o poder que você tem ao acessar aí dentro de você. Essa verdade que você acessou hoje, ela vai transformar a sua história, porque você deixou lá na caixa. E eu quero que você queira deixar lá. Gostaram? Me manda aqui mensagem. O que você sentiu? Eu vou responder uma a uma. E eu quero que a gente se encontre semanalmente, aqui, lá no Instagram. Eu quero ter uma experiência mais profunda com vocês. Eu quero conhecer a sua história, quero saber de onde você veio, quero ajudar você no seu processo de cura emocional. Eu quero ser a sua psicóloga, hipnoterapeuta. Eu quero apresentar para vocês as ferramentas que hoje, né, eu desenvolvi para que a sua cura aconteça. O que a gente fez aqui não é nem 1% das coisas boas que vocês ainda vão poder acessar. E hoje eu quero contar algo muito importante para vocês. Eu abri essa vivência porque eu precisava falar do método que transformou a minha vida, que está transformando a vida de centenas de mulheres que já iniciaram. Eu criei o método Mara no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, porque eu estou nesse momento de busca e resgate do poder feminino que existe dentro de você. Eu quero que você tenha e encontre as ferramentas para você acessar o mais profundo do seu ser. E quando eu criei o Método Mar, é um programa de 4 semanas, a gente se encontra no aplicativo, né? É, aulas gravadas e 4 aprofundamentos como esse que você viveu. Mas lá no Método Mara é um aprofundamento que vai tratar diretamente um trauma e ele vai te tirar, né, dessa situação de dor e transformar a mulher que você é. Então, é uma sessão, né, é uma sequência de encontros. Cada aula abre, cada módulo abre de 7 em 7 dias, então são 28 dias, né, nesse processo, 4 semanas, e toda semana tem ali um aprofundamento, uma vivência, e é muito bom. Tem vários comentários que quando você acessa a plataforma, você tem acesso aos comentários. E essa jornada de transformação está começando agora. E algo novo despertou dentro de mim para que essas pessoas que tenham acesso ao método Mara, elas possam, além disso, né, ter um momento comigo. Então, eu criei, né, junto com o método Mara, hoje é a primeira vez que eu vou falar disso aqui, está sendo lançado hoje, assim como foi lançado o método Mara no dia 8, hoje está sendo lançado o resgate, o renascer da mulher que você é. A gente precisa recomeçar em muitas vezes, mas da forma certa. Começar de um ponto em que a sua mente está transformada também. Então, o resgate, né, esse novo modelo para ajudar você na sua individualidade, na sua dor, começa agora. Então, esse despertar, esse renascer, ele será diretamente comigo e você também terá o método Mara, para você também vivenciar todas as suas experiências. Então, são 4 momentos comigo, particular comigo, eu e você, olho no olho, de forma online, durante 4 momentos. Então, além de você ter um encontro comigo semanal, você vai viver o método Mara no mesmo momento. Então, é uma oportunidade única para você que quer, não, eu quero cuidar na minha individualidade. Eu sei que às vezes participando assim de vivências, eu vou
ter a transformação, mas eu sinto que eu preciso falar daquela dor, daquilo que eu vivi, de fato. Então, hoje, a oportunidade que você tem é de viver uma semana, né? Uma semana vivendo um processo comigo e outra semana também tendo essa oportunidade de viver o método Mara. Ai, para contar para vocês isso, eu organizei toda a minha agenda para que eu possa atender apenas 10 pessoas nesse primeiro momento. Então, eu quero que você seja rápida aí para você tomar uma decisão, porque um aprofundamento comigo hoje, um único aprofundamento de 1 hora, você pagaria, investiria, né, para ter a sua saúde resgatada, né, sua saúde mental resgatada, você investiria para uma única sessão comigo de aprofundamento o valor de R$ 1.049. Então, se a gente for olhar 4 vivências, né, vocês pagariam, né, mais de R$ 4.000. E hoje eu quero fazer algo especial para as 10 mulheres que estão aqui, né, que vão tomar a decisão primeiro, porque eu não posso abrir muitas vagas, porque eu vou atender você, particularmente, eu vou atender você no seu individual, entender exatamente a sua dor, o seu trauma e curar, né, o processo de cura acontecer aí dentro de você. Além desses 4 encontros comigo online, você vai ter acesso ao método Mara, que são também 4 momentos. E além disso, você vai ter um suporte no WhatsApp comigo durante 6 meses. Então, o que é esse suporte no WhatsApp? Ah, não, vivemos as 4 semanas, mas às vezes aconteceu alguma outra coisa no seu, né, no seu dia a dia, você quer tirar alguma dúvida, você quer uma orientação, você vai ter esse suporte comigo durante 6 meses. Eu vou te escutar sua mensagem, áudio, vídeo, e vou falar com você. Então, é uma oportunidade única para quem quer de fato ser transformado. Não é para quem, eu quero só para testar. Não, é para você que quer de verdade ter a sua vida resgatada. Esse renascer, o resgate, ele precisa acontecer para quem deseja ter essa transformação. E se por acaso você está aqui hoje, mas não sente que é para você, pode ser que você saiba de alguém que está precisando viver essa experiência. E são só 10 vagas. E começa agora. Eu vou deixar aqui, né, o link para você já acessar. Você pode parcelar até 12 vezes e por um valor que não vale nenhuma sessão. Respira fundo, porque agora é a hora da gente revelar para você o valor que vai ser essa transformação na sua história. E como eu falei com vocês que valia mais de R$ 4.000, né, ter 4 encontros comigo online, para você que está aqui vivendo esse resgate comigo, essa vivência, você vai pagar apenas R$ 900 e você vai poder dividir até 12 vezes. Então não tem mais desculpa. Você pode pagar uma parte no Pix, uma parte no cartão, 2 cartões, colocar o boleto. Por quê? Lá na plataforma tem essas opções. Você vai fazer tudo isso através desse link que eu vou deixar aqui para você. Não perca essa oportunidade, são apenas 10 vagas. E eu tenho certeza que essas mulheres que começarem, que derem o sim, vocês escutarão falar delas, porque não é só sobre tratar, sabe, a mente, é sobre falar com alguém que conhece, que entende, que é especialista nessa área. Então, eu te vejo no nosso primeiro encontro, porque eu tenho certeza que você não vai perder essa oportunidade. Um beijo, muito obrigada por estarem aqui, obrigada por, né, darem o sim de você, esse é o primeiro passo, e eu te vejo lá na nossa próxima sessão. Até mais.